gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um pequeno grande livro da literatura brasileira que é O Lavoura Arcaica de Raduan Nassar. Eu tenho uma certa história com este livro, ele me foi indicado por um amigo da faculdade há uns 10 anos mais ou menos, e eu não gostei nem um pouco. E talvez, pensando hoje em dia, talvez tenha sido o tempo que não era propício. E vocês vão ver que o tempo é um fator muito importante neste livro. Em todo caso, esse livro sempre ficou aí no meu horizonte, sempre aparecendo de vez em quando. E eu encontrei em um sebo. Estava levando uns livros para trocar esse mês e eu encontrei lá, novinho e bonitinho. Então eu o trouxe para casa, já comecei a ler imediatamente e que experiência foi essa? Muito bom esse livro, eu gostei demais dessa experiência de leitura e neste vídeo eu vou contar um pouco para vocês como essa experiência aconteceu. Vou contar também sobre alguns intertextos que eu consegui enxergar aqui e alguns temas que aparecem neste livro e quem sabe convencê-los a ler essa pequena obra-prima da literatura brasileira. Em primeiro lugar, vou fazer um resumo aí do enredo, que na verdade é bem reduzido, vocês vão perceber. Este livro vai falar sobre o André, que é esse rapaz que abandonou sua família, foi embora de casa, ele morava no campo, né, numa fazenda ou num sítio, não sei, mas ele morava ali com a sua família, o pai, a mãe e os irmãos. E ele pega e, por alguns motivos, ele abandona a casa da família e vai embora. E nós o encontramos aqui no começo desse livro num quarto de pensão, onde o irmão mais velho dele vai encontrá-lo e vai tentar convencê-lo a voltar para casa. Este livro ele é dividido em duas partes. A primeira vai dar conta desse encontro aí dos dois irmãos, mas também vai falar sobre é uma narrativa em fluxo de consciência em primeira pessoa, ou seja, o André é o nosso narrador personagem e ele vai falar algumas coisas para o irmão dele, vai contar alguns motivos por ele ter saído de casa, e também vai relembrar algumas coisas. Então, na segunda parte, vai dar conta aí desse retorno dele para casa e como vai se dar os desdobramentos desse reencontro familiar. Este não é um livro muito fácil de ser lido, por conta da sua linguagem, por conta da abordagem da forma, né, com que esse conteúdo aí é apresentado. Porque esse é um livro em fluxo, além de ser em fluxo de consciência, ele também é escrito em uma prosa poética muito peculiar, muito particular do Raduan Nassar. Assim, eu não sou uma grande conhecedora de literatura brasileira, estou tentando correr atrás dessa minha falha, mas eu não me lembro de ter lido ou ouvido falar de um escritor que tenha uma escrita como essa, que é essa escrita extremamente poética, com simbolismos e metáforas lindíssimas e que fazem todo sentido aí nessa narrativa. Nada aqui está por acaso. Então este é um livro que vai demandar aí alguma entrega por parte do leitor, ou seja, você não vai poder ler esse livro e ir checando e ao mesmo tempo em que checa as suas mensagens no celular. Ou talvez você consiga, vai saber, né? Vai que esse é o seu método de leitura. Enfim, como eu disse, aqui no começo do livro nós vamos ter o André nesse quarto de pensão tendo um momento consigo mesmo, um certo encontro amoroso dele com ele mesmo, se é que vocês me entendem. E ele vai ser interrompido, quer dizer, vai ser quase interrompido aí pelo seu irmão mais velho, que vai chegar para fazer esse processo aí de convencimento do André para que ele volte para casa. E o André, ele já está um tanto quanto alterado pelo álcool, ou seja, ele não é um narrador confiável, não apenas pelo álcool, mas porque também ele tem alguns problemas seríssimos de transtornos mentais. Não vou aqui diagnosticar o André, porque não está em meu poder fazer isso, mas ele tem alguns problemas seríssimos aí que vão aparecendo ao longo da narrativa. O André, ele é um personagem extremamente emocional,
é extremamente caótico, ele não consegue conter as emoções dele e essas emoções tendem a se presentificar de forma física, de forma corporal. Então, na narrativa, nós percebemos uma grande presença do corpo, do físico. Ele está sempre se referindo a algo que ele pegou nas mãos, a algo que ele tateou, a superfície, como era ao tato. Ele sempre vai estar se referindo de forma física às coisas que estão no seu entorno, ou mesmo tentando aí transformar o verbo em carne. Vejam só vocês, ele está sempre tentando corporificar a linguagem. E com isso eu estou aí fazendo uma analogia aí com algumas passagens bíblicas, porque vai ter muito disso aqui. E isso nos leva ao segundo ponto que eu quero abordar aqui, que é o da intertextualidade. Este é um livro com fortíssimo intertexto, uns 2 pés plantados na Bíblia. Lendo e vendo resenhas por aí, eu fiquei sabendo que existe alguns outros livros considerados sagrados, por exemplo, o Alcorão, que também tem aí a influência, que também influenciou as imagens e os simbolismos desse livro, mas os intertextos no caso desse livro, mas eu não consegui captar, então eu vou ficar aqui no que me foi mais evidente, que são os intertextos bíblicos. O primeiro deles, o mais evidente, é a parábola do filho pródigo, que é aquela parábola que vai dar conta da história desse jovem que num determinado dia chega para seu pai e fala: escuta, meu velho, me dá a minha parte da herança, porque eu vou botar o pé no mundo e não quero mais viver aqui em sua casa. O pai vai então separar a parte ali da herança que cabe a esse filho, e esse filho vai embora e ele vai torrar todo o dinheiro dele por aí, e depois ele vai passar fome, vai passar um monte de perrengue e vai voltar com o rabinho entre as pernas para a casa do pai. E nessa casa ele será recebido com festa, com alegria, etc, etc. O irmão mais velho, aquele que ficou com o pai, vai ficar muito assim, né, revoltado, porque ele nunca arredou o pé dali, ele nunca ganhou um mísero bolinho de aniversário. Então é isso que ele vai falar pro pai, ele não recebeu nenhuma festa. E o pai vai dizer: escuta, tudo que eu tenho é seu, e o seu irmão estava perdido, foi encontrado, blá blá blá. Enfim, essa é a parábola do filho pródigo. E esse livro pode ser sim considerado um reconto dessa parábola, porém peronomútil, porque ele vai subverter ao final essa parábola. Aqui atrás já vai dizer que esta é uma novela trágica, então não esperem um final feliz de um filho pródigo retornando com festas. Pode até ter uma festa, mas o final não será feliz. Isto é uma tragédia. Em todo caso, para mim, o intertexto mais evidente com a Bíblia se refere ao livro do Eclesiastes, ou pregador. Eu não sei se essa palavra Eclesiastes significa pregador. Se por acaso vocês souberem, por favor deixem aí. Eu acabei não pesquisando, mas pretendo. E enfim, vai se referir àquela parte de Eclesiastes onde está dizendo que existe um tempo para todas as coisas. Então vai ter o tempo de plantar, tempo para colher o que se plantou, tempo para festejar, tempo para ficar triste, esse tipo de coisa. Tempo para ler lavoura arcaica, tempo para largar lavoura arcaica. Então vai ter tempo para tudo. E este tema do tempo sendo utilizado aí pelos seres humanos, que com a sua paciência vão esperar pelos momentos certos para cada coisa, é o tema central deste livro. Afinal, o pai do André e do Pedro e de todos os outros irmãos, ele é este homem que adora fazer um sermão. Ele é um pregador por excelência. Na verdade, esta cena desta pessoa, deste homem que se coloca em uma posição de poder em uma casa, frente à sua família, e prega, é uma imagem bem reconhecível aqui no Brasil. Então isso também ajuda a fazer desse livro um livro incrivelmente brasileiro, porém com toques abrangentes aí, toques universais. Uma história universal também por conta desses intertextos que vão falar aí sobre assuntos comuns a todo mundo. Em todo caso, existe a figura desse pai, o Yohana, e ele é um pregador. Ele vai ali antes dos jantares, ou depois, não sei, no momento do jantar, ele vai sentar-se à cabeceira da mesa
e ele vai fazer essas longas pregações utilizando-se da linguagem, de uma linguagem pontuada pelo bater dos ponteiros do relógio, ou seja, é uma linguagem compassada, é uma linguagem que se utiliza muito da retórica, daquela retórica de tradição cristã que a gente conhece, é muito reconhecível para brasileiros e do Ocidente em geral, mas eu imagino que para brasileiros ela tem um peso aí maior. Então este homem vai passar ali essas noites fazendo essas pregações que aparentemente, como a gente vê a história pelos olhos do André, para os outros irmãos soa como algo natural, mas para ele essas pregações têm um peso inacreditável. E as pregações do Johanna são quase que todas a respeito dessa questão do tempo. Ou seja, tudo para ele tem o tempo determinado. Então, o que nós, seres humanos, o que todos os habitantes da Terra têm que fazer é respeitar, obedecer e ter paciência. Temos que aceitar que o tempo rege tudo e, na verdade, aí tem um pontinho de um certo paganismo, sabe? Que é toda aquela questão de você respeitar o tempo cíclico das estações. E aqui quase nunca acho que dá para contar nos dedos os momentos em que figuras da tradição judaico-cristã são citadas, ainda que seja óbvio toda esse peso dessa tradição no livro. Mas a citação na história são momentos bem pontuais, o que faz com que este livro aí seja ainda mais peculiar, porque a gente vê nesses discursos do Johanna um quê de paganismo também. Em todo caso, nós temos este homem pregando para esses filhos, e esses sermões longos, esses sermões pesados, e aqui o tempo tem essa característica de algo que sufoca as paixões. Porque se o indivíduo, ele é obrigado a ter paciência a respeito de tudo, a respeitar o tempo de tudo, ele obrigatoriamente vai ter que sufocar o seu desejo. E segundo Dark, que nos ensinou que o desejo é uma das leis máximas da natureza, que é o que faz o ser humano continuar perseguindo o próprio rabo e o dos outros, by the way, mas é o que faz o ser humano se manter em movimento. O desejo, as paixões, é o que faz com que nós acordemos todos os dias e tentemos conseguir algo que nós queremos. Enfim, é o desejo que nos move. Quando Johanna faz esse discurso, o que acontece é uma negação dessa humanidade, essa separação entre toda a humanidade com suas paixões e eles, o núcleo familiar, o povo eleito, ali, sozinho, com a sua, como que eu posso dizer, com os seus sentimentos cordatos, com a sua obediência, com a sua paciência. E isso nos leva ao grande tabu que tem nesse livro, que é o incesto. O André, uma das razões de André ter fugido de casa, a principal razão, é o fato, aparentemente a principal razão, porque até isso pode ser discutível, vamos lembrar mais uma vez que é pelos olhos de André, então temos que desconfiar de algumas coisas que ele fala aqui. Ele sente esse amor, com aspas mesmo, amor incestuoso pela irmã, a Ana. E ele vai contar, ele vai relembrar coisas nessa primeira parte do livro, e ele também vai despejar todas essas informações em cima do Pedro, que é o irmão mais velho. E o Pedro vai ficar ouvindo aquelas coisas. O Pedro, que é esse irmão que está ao lado do pai, que está à direita do pai. Ele é aquele irmão responsável, que se parece muito com o pai. Então imaginem o André com todo aquele caos, com toda aquela febre por falar as coisas, vai acabar despejando essas sementes no Pedro. E eu digo aqui sementes porque essa metáfora de sementes, de nascimento de planta, de caule, de flor, vai estar muito presente nessa lavoura arcaica, Afinal de contas é uma lavoura. E aqui logo no começo do livro, o André vai falar que o Pedro veio buscá-lo como se a família soubesse que ele é o último punhadinho ali de semente
que pode fazer germinar alguma coisa ali, metaforicamente falando. Mas o André também se coloca aqui a todo momento como essa figura doentia. Ele se sente doente. E aqui fica muito nebuloso se essa doença é algo que ele se sente psicologicamente doente ali, que ele acha que ele é doente por conta desses sentimentos podres que ele tem, né? E ele vai sempre usar essa linguagem que eu achei muito aparentada com aquelas poesias do decadentismo, sabe? Que falam sobre vermes no corpo, vermes nas axilas, usa verme à torta e à direita, que fala sobre a decrepitude do corpo, que fala sobre a podridão desse corpo, que vai voltar para a terra. Então eu lembrei muito disso. O André, ele vai se caracterizar como essa pessoa doente, doentia, podre, uma semente ruim. Então, quando ele fala que ele é o último punhadinho de semente, o que dá a entender é que ele... Sabe aquela frasezinha de que você colhe o que você planta? Então, quando ele lança todas as sementes no Pedro, né, no irmão mais velho, quando ele conta tudo isso, o que vocês acham que ele vai colher no final do livro, né? No final da história aqui. Então, é esse o negócio todo. Ele vai contar tudo. Ele vai falar sobre o desejo que ele sente pela irmã. E daí, nós temos essa questão aí do incesto, que é o grande tabu que ele vai, né, que ele vai aí fazer contra a família. Mas até nisso, até nessa questão do incesto, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Porque pensem aqui comigo. Na tradição judaico-cristã, existe sempre aquela narrativa que vai dar conta de um povo eleito. Ou seja, esse povo eleito, ele foi separado de todo o mundo, né, de todos os outros, por Yahvé, por Deus. Então, esse povo, ele deve se casar entre si para não se contaminar com o sangue alheio, para ele manter essa pureza aí da tradição. Então, os sermões do Yohanan, do pai, também vão nesse sentido, né? Ele fala nesses sermões familiares como se esta família fosse um núcleo muito fechado e fosse um povo eleito, fosse partes de um mesmo mecanismo. Inclusive, a gente pode até fazer aí uma analogia com o relógio, né? O relógio, que é esse grande símbolo do pai, né? Toda essa família funciona como um relógio. Se uma das partes de um relógio deixa de funcionar, é evidente que todo o relógio vai deixar de funcionar. Então, a gente pode traçar várias analogias aí com esses símbolos que a própria narrativa vai mostrar aí pra gente. Em todo caso, o André vai utilizar desse discurso do pai, que o pai vai sempre falar que caso alguém da família esteja doente, é porque esse alguém da família não tomou cuidado, não foi paciente, não observou o seu próprio espaço. Ou seja, se você tá doente, é porque você deu trela o mal entrar na sua vida. Como é que você se blinda contra o mal? Obedecendo ao tempo, superando as suas paixões, deixando as suas paixões na rédea curta. E o André é tudo o que esse discurso não é. Ele vai no total oposto desse discurso. O André, ele é esse desejo tomando forma e tomando corpo, né? Então ele não consegue se conter, ele nem mesmo quer se conter. Em todo caso, ele vai obedecer à risca a esses sermões do pai. Ele não vai procurar fora da família o amor dele, né? Amor aqui com aspas, vamos lembrar disso. Ele não vai procurar fora da família, ele vai ter dentro dessa família esse romance com essa irmã. E daí eu enchi de aspas essa questão do amor, porque vejam bem, o André está contando isso aqui em primeira pessoa. De novo, meu Deus, eu estou me repetindo. Mas ele vai deixando algumas faísquinhas, algumas isquinhas no meio do caminho, que faz com que a gente fique com aquela pulga atrás da orelha, pensando se de fato aconteceu como ele está dizendo que aconteceu. Aqui a relação do André e da Ana vai se concretizar, eles vão fazer sexo. Porém, no capítulo anterior a essa cena, que é descrita daquele jeito bem onírico, quase cheio de símbolos, cheio de metáforas, é um livro muito bonito,
né? A escrita é muito bonita, então você às vezes tem que voltar um pouquinho para falar, pera, é isso mesmo que ele tá fazendo? Tem vários desses momentos aqui, inclusive tem uns momentos bem, né, esquisitos. Mas, como eu estava dizendo, no capítulo anterior a esse 8 aí, a esse incesto ocorrido, o André vai nos contar que na infância dele, ele fazia um certo ritual para pegar pombas. Por quê? Porque ele era um tonto. Ele ficava lá no quintal e utilizava da paciência que o pai tanto pregava nos sermões, mas pro mal, né? Porque ele nunca viu um personagem subverter tanto os ensinamentos que era pro bem, ele subverte tudo pra coisa errada. E o André vai utilizar toda a paciência dele, ficando no quintal de tocaia, para pegar pombas. Então, ele sabia quando era criança que se, por exemplo, ele enchesse, ele armava a arapuca assim para pegar a pomba, e ele tinha que fazer uma trilhazinha de iscas para que essa pomba fosse chegando mais perto até que caísse na arapuca. Mas ele sabia que se ele enchesse de semente ali fora da arapuca, a pomba ia comer um monte, ia ficar satisfeita e não ia querer continuar comendo, ia voar. Então, ele tinha todo um trabalho de ir dando aos poucos um grãozinho de cada vez para a pomba chegando cada vez mais perto, até que ele finalmente a pegava. Quando ele pegava essa pomba, ele tirava as penas dela, para que ela não conseguisse voar. E vejam só vocês, o André confundia esse fato de as pombas continuarem perto dele, porque elas não podiam voar, elas não conseguiam mais voar, com amor. Então, existe essas pequenas iscas ao longo da narrativa que vai te fazendo repensar o que o André, enquanto ele está contando, vai te fazendo repensar o que ele está te contando. Então, quando ele fala que ele se utilizou da mesma estratégia para atrair a Ana, a gente fica pensando, a Ana aparentemente é a irmã mais nova. A gente não sabe o quão mais nova ela é do que o André. Pelo que ele nos conta, aparentemente a Ana também estava interessada, também estava apaixonada. A Ana dançava sensualmente para ele. Esse livro vai ter uma cena logo no começo que é uma grande festa, uma festa que parece muito algo pagão, uma festa de, sei lá, primavera. Eu não ficaria nem um pouco surpresa se alguém degolasse um bode lá para, sei lá, dar o sangue para o deus Pan. Mas tem toda essa descrição dessa festa e todo mundo dançando, e a Ana está dançando sensualmente no meio, mas sensualmente aos olhos desse moleque doente aqui, desse André. A gente não sabe se ela estava dançando sensualmente, às vezes ela só estava dançando. Em todo caso, para o André ela estava dançando sensualmente. Então tem todas essas descrições em que o André vai fazer referências da Ana como sendo uma Eva, uma serpente, uma encantadora, ou seja, deslocando a culpa dele para outro, que é tudo que ele faz nesse livro, ele sempre desloca a culpa que ele tem. Na verdade, ele nem tem culpa, ele é um safado. Ele vai deslocando essa culpa para todos, menos para ele. Tem o pai, que é o doido pregador, e de fato ele é um doido pregador mesmo. Tem a mãe, que deu excesso de afeto para ele quando era criança, então criou ele doentão desse jeito, ele realmente acha isso. E também por conta do sangue, como que ele fala? Ele vai falar desse sangue oriental da mãe, alguma coisa assim. Ele vai dizer que o sangue da mãe era meio que impuro, vai dar a entender isso. Então tudo que veio dela ali foi uma coisa meio esquisita. Ou seja, ele desloca essas possíveis culpas dos ombros dele para o de todo mundo menos para ele. Então, ele é um Humbert, esse moleque aqui. Você não confia no que ele está dizendo. Em todo caso, quando acontece esse entreveiro com a Ana, a gente se pergunta se ela quis, né, fazer sexo com ele, se rolou uma manipulação nível hard ali para que ela acabasse, né, nessa arapuca, ou então se ela fez mesmo e depois se arrependeu. A gente sabe que ela se arrepende, porque ela logo depois ela se enfurna na igreja e ela se recusa a falar com o André. Ela ajoelha e fica orando eternamente ali e nunca mais fala com ele.
na história, ela nunca mais vai dirigir a palavra a ele, ou seja, a gente sabe que ela sentiu remorso, que ela se arrependeu. Para evitar dar muitos detalhes desta narrativa para quem se importa com spoilers, eu não vou dizer muito mais agora de detalhes, né, que vai acontecendo aí. Eu vou dizer mais algumas intertextualidades que eu achei interessante que pipocam aqui também nesse livro. Eu achei que este livro também vai se tratar do mito da queda e também do mito da expulsão do paraíso. Em relação ao mito da queda, nós temos a Lúcifer, que é aquela criatura que não aceita que as coisas são porque são como resposta, ele quer saber o que acontece, por que acontece e como acontece. E aqui nós temos na figura do André algo muito similar. Ele vai contra a ordem estabelecida. Aparentemente, os irmãos do lado direito do pai, e aqui é uma cena muito interessante, muito bonita, em que ele vai falar sobre essa mesa. O pai está sentado à cabeceira, né, à frente de um grande relógio, e do lado direito dele tem o ramo fértil e o ramo sadio da família, ou seja, vai ter Pedro sentado logo ao seu lado, depois vai ter as outras duas irmãs mais velhas, que é Ula, não sei, eu não sei o nome delas não, qualquer coisa eu coloquei na edição. Elas mal aparecem, tem essas duas irmãs. Depois, do lado doentio da família, que é o lado que sai da mãe, claro, né, mulheres sempre sendo culpadas pelas baboseiras que os filhotes ou os maridos delas fazem. Que novidade, não é mesmo? A pobre Eva. Em todo caso, vai ter a mãe ali sentada à esquerda do pai, e dali vai sair o André, que é esse lixo desse moleque, daí vai ter a Ana e vai ter o Lula, que é o caçula. Então o André vai dizer que esse ramo da família, né, que está sentado à esquerda do pai, é o ramo doentio, porque foi tratado com muito afeto, né? Esse moleque é um doente. Então, desse ramo sadio, ninguém vai perguntar nada, ninguém vai falar nada, ninguém vai questionar nada. Mas do ramo doentio vai ter esse questionamento. E outra coisa, nós também podemos entrever uma cena que o André vê a mãe sentada ali na varanda, pensativa, e ele vai começar a pensar no que a mãe poderia estar pensando, né? No que ela teve ali que abdicar para estar junto com esse homem tão dominador. Ou seja, ele dá a entender que esse outro ramo doentio da família tem toda uma história que é uma história secreta, uma história misteriosa. Então, existe um ramo que não questiona nada, mas ele sim é um questionador, ele é um rebelde. Então, ele vai se rebelar contra esse tempo de todas as coisas, ele vai se rebelar contra a paciência, porque ele é esse desejo corporificado. Ele foge de casa para frequentar prostíbulos, e ele faz do pai um comparsa, ele faz do pai um cúmplice quando ele utiliza o dinheiro do pai para pagar essas prostitutas. E ele vai voltar desses encontros com essas prostitutas trazendo souvenirs. Então ele vai trazer tipo ligas, ele vai trazer colares, ele vai trazer coisas que as mulheres usam no cabelo, ele vai guardar toda uma caixinha de recordações ali. Isso vai ser muito importante na segunda parte do livro. Em todo caso, existem todas essas imagens da tradição judaico-cristã que a gente pode ver aqui nesse livro. Eu nem posso achar que eu consegui pegar todas as camadas dele, porque realmente é um livro muito rico. E eu vou falar alguns spoilers referentes ao final do livro, à tragédia do final do livro. E se por acaso vocês se importam com spoiler, por favor, parem esse vídeo aqui. Eu espero que eu tenha feito com que vocês tenham despertado interesse em vocês para ler Raduan Nassar. Eu já li Menina a Caminho e eu acho que eu não li, Copo de Cólera eu ainda não li. Mas eu li Menina a Caminho, eu gostei bastante, é uma coletânea de contos dele. E eu quero ler Um Copo de Cólera, que é o outro romance. Em todo caso, gente, espero que vocês leiam. E se por acaso vocês acharem complicada essa primeira página, façam um esforço, porque vai valer a pena e vocês vão se acostumar com a linguagem. É um livraço. Em todo caso, muito obrigada a quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E quem não se importa com spoilers, vamos lá para os spoilers. Quando o André retorna para a casa da família,
ele vai ser muito bem recebido, mas ele não vai ver a Ana, porque a Ana está recolhida ali rezando na capela. Todo mundo acha que ela reza tanto porque ela está pedindo a volta do irmão, mas a gente não sabe muito bem o que ela está pedindo. O que a gente sabe é que ela sente culpa por uma coisa que aconteceu. E, vejam bem, antes do André partir, né, ir embora da casa, logo depois que eles, né, tiveram ali o seu rolê, ele foi encontrar a Ana na capelinha lá da família e ele ele foi atrás da Ana e querendo fazê-la entender o lado dele, querendo convencê-la de que eles deveriam ficar juntos, mesmo sendo irmãos. Ele achava no delírio dele que os pais iriam aceitar, porque vejam bem os discursos do pai, não era para procurar fora da família, era para encontrar dentro da família. Então ele vai se utilizar de toda a retórica, uma retórica muito forte, muito persuasiva, para tentar fazer a Ana entender que eles devem ficar juntos, mas a Ana ela não vai nem olhar para ele. Então, ele vai passar desse momento de tentar convencer para as ameaças. Ele vai dizer, quando ele estava tentando convencer, ele falou, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou utilizar todo o conhecimento que eu tenho em prol da família, eu vou trabalhar nos campos, eu vou ser uma pessoa modelo, etc, etc, eu vou fazer parte dessa família, eu quero fazer parte dessa família. E só que quando ele vê que não dá resultado, ele começa a ameaçar. Então ele fala que ela vai ser responsável por ele ir embora, e se ele for embora toda a família vai se despedaçar, porque eles são um todo, e se o todo fica sem uma parte, não aquelas coisas, né? A Ana não vai nem se demover. Então é isso que vai acarretar aí a ida do André embora pra fora de casa, né? Em todo caso, antes disso, ele vai profanar aquela igrejinha ali. Ele vai, sabe a missa negra? Então, se vocês sabem o que acontece, vocês vão saber o que acontece aqui também. Ele pega, e agora nesse retorno, a família toda vai recebê-lo, eles já vão preparar uma festa, como o filho pródigo, e ele levou a caixinha dele de souvenirs das prostitutas para casa também. E daí, quando ele volta pro quarto dele, depois de ter sido recebido pela família, ele vai notar que alguém fuçou ali e as coisas não estão mais ali, né? Não todas, pelo menos. E ele imagina que foi o Lula, o irmãozinho mais novo dele, que curioso foi ali mexer nas coisas dele. Essa parte em que ele se encontra com o Lula, ai gente, é nesse momento que a gente decide que o André não é uma boa pessoa mesmo, que ele é tipo aquela versão bem casca-grossa do Lúcifer, sabe? Sabe aquela versão que de filmes de terror em que o demônio realmente ele não tem nenhuma elegância, ele não é aquele demônio elegante dos quadrinhos do Mike Carey, ele não é o demônio elegante que aparece em Sandman, ele não é nada disso, ele é aquele demônio que quer meter o caos. É tipo isso aqui, ele é tipo Pazuzu. A gente só sabe que ele quer o caos. Então, nesse sentido, o André é muito semelhante a um Lúcifer, um Lúcifer old school. Ele quer ver o circo pegando fogo, e ele vai fazer um negócio ali que não dá pra defender. Em todo caso, no dia da festa, vai rolar uma cena muito parecida com a cena do começo, que é aquela festa em que a Ana dançou sensualmente. E aqui a Ana também vai dançar sensualmente. Esse retorno aí essa ciclicidade, esse tempo cíclico, só vai mostrar que o papel do André nessa história é quebrar, é subverter esse negócio aí do tempo das estações, do tempo cíclico, de que cada coisa tem o seu tempo. Porque quando a Ana começa a dançar, o narrador está usando exatamente as mesmas palavras que ele usou naquela cena lá do começo. E aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente começa a ver que tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, a Ana está utilizando os adereços das prostitutas. Então, o que será que ela quis dizer com aquilo? Será que ela quis se igualar a essas prostitutas por conta do defloramento ali que o irmão dela fez? Ou será que ela está com ciúmes dessas prostitutas e quer parecer com elas? Não sabemos. Ana não fala nada aqui e nós só a vemos pelos olhos do André. Em todo caso,
Lembram daquelas sementes que o André plantou no Pedro, contando todos aqueles negócios podres lá pra ele? Pois é, aí está a colheita, porque o Pedro, vendo a irmã dançar com todos aqueles adereços que ele sabe de onde vem, fica putaço e vai lá pro pai e fala tudo pra ele. E sabem o que o pai faz? O pai pega uma faca, vai lá e mata a Ana. E é essa a parte altamente trágica desse livro. E temos aqui, então, o Yohana, esse pai, esse pregador que prega o comedimento, que prega um tempo para todas as coisas, que prega a ausência completa de paixões humanas, finalmente indo contra o seu próprio sermão, ele fazendo errado, ele errando, ele voltando atrás na sua própria palavra. O que a palavra do pai aqui é a lei, como o André sempre diz, ele vai sempre dizer que a palavra do pai era a lei. Então para ele é um grande prazer quando ele vê esse pai cair, esse pai escorregar na desgraceira, esse pai mostrar que sim, ele é um ser humano e ele tem paixões. E esse momento se torna ainda mais trágico por conta disso, porque está todo mundo se lamentando, mas o André não está lamentando sequer a morte da Ana, que ele alegava amar. Porque vejam bem, aquilo não era amor, aquilo era uma rebeldia. Ele estava tentando se rebelar contra o pai, quebrando o maior tabu de todos, né? Erguendo o tabu, na verdade estava quebrando o tabu, erguendo o maior tabu de todos, que é o incesto. E fazendo com que esse incesto fosse um resultado das próprias pregações do pai. Ou seja, ele estava subvertendo para o mal ainda por cima, né? E é isso. No final do livro, temos o lamento de todos, mas não temos o lamento de André. E ainda temos um último capítulo em que ele se apropria do espaço do pai à mesa. Por exemplo, ele vai ver o pai. A testa nobre de meu pai, ele próprio, ainda úmido de vinho, brilhou um instante à luz morna do sol, enquanto o rosto inteiro se cobriu de um branco súbito e tenebroso. E a partir daí todas as rédeas cederam, desencadeando-se o raio numa velocidade fatal. O alfange, que é essa faca de um gume só, ou seja, não tem dois gumes, estava ao alcance de sua mão, e fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental. Que vermelho mais pressuposto, que silêncio mais cavo, que frieza mais torpe nos meus olhos. Não teria a mesma gravidade se uma ovelha se inflamasse, ou se outro membro qualquer do rebanho caísse exasperado, mas era o próprio patriarca, ferido nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina. Pobre pai! Era o guia, era a tábua solene, era a lei que se incendiava. Essa matéria fibrosa, palpável, tão concreta, não era descarnada como eu pensava. Tinha substância, corria nela um vinho tinto, era sanguínea, resinosa, reinava drasticamente as nossas dores. E aí começa o lamento. As vozes de todos ao redor do André vão chamar pai, né? O que aconteceu? A base de tudo sendo demolida. E o André satisfeito, em deleite, ao perceber que seu pai era, afinal, humano. E que ele próprio não conseguia seguir seus próprios preceitos. E ao final, no último capítulo, nós temos então o André sentando-se à mesa e pregando os olhos a menos, né? Porque o pai falava que se podia perceber a doença ou a saúde da pessoa pelos olhos. Então o André sempre tinha aquela coisa de os olhos dele serem carregados, né? Os olhos do André serem carregados de desejo, de mágoa, de caos, de tudo que não era bom segundo ali os preceitos do pai, de tudo que era muito humano. E os olhos do pai eram límpidos, assim como os do Pedro, tinha aquela calma, tinha aquela serenidade. Então quando ele vê os olhos do pai em ira, né, isso quer dizer que o pai passou pro lado dark side. E daí ele vai falar aqui, em memória de meu pai transcrevo suas palavras, e ele vai fazer aquele mesmo sermão. Ou seja, o André finalmente conseguiu o espaço dele à mesa, só que às custas de imolar o próprio pai, de sacrificar o próprio pai.
E é isso, gente. Como eu disse em alguns momentos nesse vídeo, eu me repeti um pouco, eu espero que vocês não tenham ficado incomodados com isso e eu peço desculpas pelas minhas repetições, mas foi muito difícil fazer um roteiro para esse vídeo. Aliás, eu não consegui, eu escrevi 10 páginas aqui no meu caderninho, 10 páginas, e ficou bem caótico, sabe? Parecia um converseiro do André. E, como eu disse, eu não tenho certeza que eu não consegui aí falar de tudo, né? Eu tenho absoluta certeza, inclusive eu não consegui falar nem das coisas que eu anotei, porque foram muitas. Eu tive que fazer esse recorte, mas eu sei que é um livro que sempre vai adicionar coisas novas e eu adoro esse tipo de livro. Espero que vocês leiam, que vocês tenham interesse. É uma obra-prima da literatura brasileira, porque o Radu Nassar vai fazer um ótimo trabalho se utilizando da língua portuguesa para construir aí a sua narrativa, fazendo os seus personagens também se utilizarem dessa língua como um instrumento afiado, né, para expor seus pontos de vista, para delimitar suas posições, enfim. Eu estou morrendo de calor e tá na hora de terminar esse vídeo. E eu espero que gostem. Por favor, comentem, curtam, compartilhem. E eu vou deixar o link para o livro aí no box de informações. Até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, tchau!